amor, Ele é cheio de misericórdia. Deus é suficiente e nos supre em todas as coisas. Cristo é o único Por capaz. isso não desista, persiga, caminhe, insista em seguir o Senhor. Ele quer que você tenha uma experiência real e viva com essa palavra. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nessa noite nós estamos aqui para dar a mensagem do nosso devocional, Herdeiro de Deus. E o título da mensagem é O Filho Herdeiro de Todas as Coisas. Louvado seja o Senhor. O Filho Herdeiro de Todas as Coisas. De fato, ó Senhor Jesus, Cristo foi constituído por Deus herdeiro sobre todas as coisas. E no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, diz o seguinte: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Graças ao Senhor. Aqui nos mostra que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O versículo 2 diz assim: a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Cristo, herdeiro de Deus. Ele herdou todas as coisas, e não somente herdou todas as coisas, mas por meio de Cristo, o universo foi criado. E o interessante é que, lá em Provérbios capítulo 8, mostra que Cristo é a sabedoria do Pai. Isso mesmo. Cristo é a sabedoria do Pai. Ou seja, Ele é o arquiteto. Lá mostra, Provérbios capítulo 8, mostra que Cristo era o arquiteto do Pai. Aquele que elaborava o grande projeto divino, sendo a sabedoria de Deus, sendo o arquiteto de Deus. E não apenas Cristo é a sabedoria de Deus, por ser o arquiteto de Deus, mas Ele também, Cristo, é o poder que executa todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Salvador. Sendo a sabedoria de Deus, o arquiteto de Deus, e também o poder que executa os planos de Deus. Louvado seja o Senhor. E em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz o seguinte. Olha o que é que diz. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui diz que
nós somos de Deus. Por meio de Cristo, hoje, nós somos de Deus. Deus em Cristo, amados, Deus em Cristo, nos libertou do império das trevas. Por isso que aqui diz, vós sois dele. Dele quem? Deus. E quem foi que nos introduziu em Deus? Cristo. Ou seja, Deus em Cristo nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o interessante é que Deus em Cristo, Ele usou o meio para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Sabe qual foi o meio? Foi o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem o poder de tirar você e eu do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Por isso que o versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 1 diz que vós sois dele, em Cristo. E aqui mostra, não é? Aqui mostra alguns requisitos que Cristo se tornou para nós da parte de Deus. Cristo se tornou sabedoria, Cristo se tornou justiça, santificação e redenção. Por quê? Para que nem eu e nem você nos glorie. Por isso que o versículo 31 diz assim, para que como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Toda glória é do Senhor. Porque foi Ele, unicamente Ele, que nos fez, cada um de nós, eu e você, Cristo nos fez da parte de Deus. Ou seja, hoje nós somos filhos de Deus. E não só apenas filhos de Deus, mas hoje nós também somos herdeiros de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1 mostra que Cristo foi constituído herdeiro sobre todas as coisas. E aqui em 1 Coríntios diz que nós somos de Deus por meio de Cristo Jesus. E não apenas somos de Deus, sendo filho de Deus, mas também passamos também a ser herdeiros de Deus. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. E isso é rico demais. De inimigos de Deus, passamos a ser filhos, e não só apenas filhos, mas também herdeiro de Deus, juntamente com Cristo, sendo herdeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Que privilégio imensurável é saber que hoje nós somos de Deus em Cristo Jesus. E nós, como filhos e herdeiros de Deus, precisamos buscar em Deus a sabedoria necessária para conduzir todo o nosso viver diante de Deus. Para que o nosso viver possa ser um viver que agrada ao Pai e vá de encontro com a vontade do Pai. Assim como Cristo, sendo Filho de Deus, que herdou todas as coisas, teve um viver que agradava ao Pai e ia de encontro com a vontade do Pai. O que Deus espera de nós, como filhos e herdeiros, é que busquemos em Deus a sabedoria necessária para conduzir as nossas vidas. Não é a vida dos outros, mas é as nossas vidas que nós precisamos de sabedoria
para que o nosso viver seja um viver que vá de encontro com a vontade de Deus. E aí, Deus, ao olhar para a terra, Ele possa também dizer, assim como Ele disse para Cristo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos buscar em Deus um viver que agrade o próprio Deus. Vamos buscar em Deus um viver que satisfaça o coração de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Deus já mudou a minha e a sua condição. De inimigos a filhos, nos tornando herdeiros de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí diz aqui, lá em Salmos, vamos para Salmos agora, Salmos capítulo 33, versículo 9. 33, versículo 9. Diz assim: pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Que versículo maravilhoso. Vou lê-lo novamente. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Nós vimos lá em Hebreus capítulo 1 que Deus em Cristo sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. É isso que nós vimos lá em Hebreus capítulo 1. Que Deus em Cristo sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. E aqui fala que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, mostrando para cada um de nós a importância da palavra profética no nosso viver diário. Porque é através da palavra profética, é através da palavra de Deus, que Deus traz a existência na minha vida, na sua vida, aquilo que não existe de Deus ainda. Como lá em Hebreus diz que Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, mostrando o quanto a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. E através da palavra de Deus, é através da palavra de Deus que Deus traz a existência na minha e na sua vida aquilo que ainda não existe de Deus. Por isso que mesmo você e eu, muitas vezes, não tem a vontade de orar. Muitas vezes, não tem a vontade de ler a Bíblia. Porque muitas vezes nós nos encontramos assim, infelizmente. O bom seria que o nosso viver fosse um viver voltado para a oração, que o nosso viver fosse voltado para a palavra de Deus, nos envolvendo em oração, envolvendo com a palavra, se envolver com o próprio Deus. Mas muitas vezes nós nos encontramos desanimados, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Eu não sei se você se encontra assim. Mas eu, na minha experiência, quantas vezes eu já não me encontrei assim.
sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. E agora eu vou falar uma experiência minha dentro da leitura da palavra. Muitas vezes, na minha carreira cristã, eu tenho uns 15 anos, eu me senti desencorajado, sem vontade de ler a Bíblia. Mas, todas as vezes que eu me senti assim, eu me lembro de um voto que eu fiz. Eu fiz um voto a Deus, desde a minha convenção. Que enquanto eu tiver uma visão, eu ia ler as Escrituras todos os dias. E aí, quando eu estou nessa situação, Deus me traz à minha lembrança esse voto. E aí eu novamente me encorajo e vou ler as Escrituras. Isso não tem preço. Por isso, se você se encontra dessa maneira, não deixe de ler. Leia se arrastando. Mas eu peço encarecidamente, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem poder de mudar a minha e a sua vida. E aí quantas vezes eu vou ler as Escrituras desencorajado. E aí Deus, por seu grande amor, vem e fala comigo. E aquela palavra me ergue novamente. Gera em mim um coração de gratidão. Gera em mim um sentimento de arrependimento. Gera em mim um sentimento de amar o Senhor. De se apegar ao Senhor. E eu tenho um ânimo novamente para correr a carreira cristã. Eu estou falando dentro da minha experiência. Por isso, eu falo para você. Não deixe de ler. Leia. Não está com vontade, não? Leia sem vontade. Porque Deus, Ele é poderoso para gerar em mim e em você aquilo que não existe de Deus. E Deus usa a palavra de Deus. Deus usa a sua palavra. Porque as Escrituras diz que Deus sustenta o universo, todas as coisas foram criadas. Olha aqui, ele diz que, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, se a palavra de Deus tem poder, através da palavra, Deus fez todo o universo. E sustenta todo o universo pelo poder da palavra. Essa palavra não tem poder para mudar a minha vida e a sua vida? Eu vou dizer para você, é a única palavra que pode mudar a minha e a sua vida. Por isso eu lhe encorajo a ler. Leia. Se apegue à palavra profética, que ela vai lhe erguer. Está vazio? Se encha da palavra. Deixe Deus tocar no seu interior através da palavra de Deus.
que Deus vai gerar em mim, em você, aquilo que não existe de Deus nas nossas vidas. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos agora para Salmos 19. Salmos 19, 7. Olha o que é que diz. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Aqui diz que a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a minha e a sua alma. E o interessante é que em Gênesis capítulo 1, Deus precisou falar 11 vezes para trazer tudo à normalidade. O versículo 2 diz que a terra tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas louvado seja o Senhor que em meio a uma situação caótica, o Espírito de Deus pairava por aquela situação. Lá diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, com a finalidade de trazer tudo à normalidade. E lá mostra no capítulo 1 de Gênesis que Deus falou 11 vezes. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Deus falou 11 vezes. E trouxe à normalidade todas as coisas. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é a seguinte: quantas vezes Deus vai precisar falar para transformar a minha vida e a sua vida? Quantas vezes? Sabe quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, Deus vai falar. Sabe por quê? Porque Deus nunca desiste de mim, de você. Por isso que quantas vezes forem necessárias, Deus vai falar para transformar a minha e a sua vida. Por isso, Deus quer falar. E o que mais necessitamos é que Deus fale. Deus fale. Porque a palavra de Deus tem o poder de restaurar. Sabe o que significa a palavra restaurar? Voltar ao estado original. É, isso mesmo. O que Deus está fazendo hoje na minha e na sua alma é fazer com que ela volte ao estado natural. O que é um estado natural? Uma alma que ama a Deus sobre todas as coisas e dar a primazia a Deus todos os dias. Uma alma adoradora que ama adorar a Deus e ama as coisas de Deus. E a palavra de Deus que vai fazer a minha e a sua alma desta maneira.
E Deus, Ele usa a sua palavra. Que possamos ouvir Deus dizer para mim e para você. E a palavra penetre no meu e no seu coração, nos levando a amar e a buscar a Deus. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo, para nós finalizarmos, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelo pecado. E ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo é rodeado de fraqueza. Aleluia, louvado seja o Senhor, que nós temos um sumo sacerdote. Por um lado, nós temos a palavra como um veículo transformador. Por outro lado, nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que está a nosso favor, vivendo sempre a interceder por cada um de nós. E também diz que ele se condói dos que são ignorantes e dos que erram. Quantos erros nós não cometemos na vida? Não é? Até mesmo hoje, nós podemos ter cometido vários erros. Mas aqui diz que esse sumo sacerdote que está à destra do Pai, e ele está a nosso favor, se condoendo, se compadecendo dos nossos erros e das nossas fraquezas, porque nós temos a tendência de errar constantemente. E os nossos erros, muitas vezes, nos deixa prostrado. Pensamos abandonar a nossa carreira cristã. Por causa dos nossos erros, nós já chegamos a dizer, eu sou um miserável, eu sou uma pessoa indigna. Por que Cristo me salvou? Não, eu não sou merecedor. Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que reunir? Se eu tenho a tendência de errar constantemente. Mas nessa noite eu quero dizer para você, não importa o tamanho do erro que você cometeu. Não permita que este erro lhe deixe você prostrado. Porque você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você. Você tem um sumo sacerdote que se compadece do seu erro. Muitas vezes nós, seres humanos,
quando vemos determinado irmão errar, em vez de nós darmos a mão para ele e erguê-lo, não, nós fazemos o contrário. Nós jogamos pedra para que ele caia mais e mais. Mas eu quero dizer para você que Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece do seu erro. Cristo, como sumo sacerdote, ele não vem lhe condenar, ele vem lhe salvar. Cristo, como sumo sacerdote, ele vem lhe erguer novamente, não importa o tamanho do seu erro. Cristo te ama mesmo assim. Por isso, não olhe para o seu erro, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Faça como Pedro. Pedro estava afundando. Mas ele chegou e olhou para o Senhor e disse, gritou: Senhor, salva-me. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor não empurrou para que ele afundasse mais e mais. O Senhor estendeu a sua mão e ergueu-o novamente. É isso que Cristo está fazendo. É isso que Cristo quer fazer comigo e com você. Se você errou, grite, clame, busque, que Cristo vai estender as mãos para você e vai erguê-lo novamente. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, que está a nosso favor, se condoendo, se compadecendo das nossas fraquezas e dos nossos erros. Como não amar um Deus assim? Como não ser grato a Deus por ser tão amável e misericordioso? O único ser perfeito na face da terra, que poderia condenar cada um de nós com um pequeno erro. Só basta um pequeno erro. Cristo poderia condenar cada um de nós. Mas Ele, independente do erro, se é grande ou pequeno, Ele não nos condena. Ele vem nos salvar. Ele vem nos erguer. Porque Ele conhece mais do que ninguém a fraqueza humana. Ele conhece. Nós não. Mesmo sendo fracos, sabemos. Mas a grande maioria da gente, a atitude que nós temos é simplesmente apedejar. Apedejar. Mas o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, o perfeito, com o seu amor, estende as suas mãos e se compadece e nos ergue. Louvado seja o Senhor, porque Ele quer nos levar para Ele mesmo. Deixe Deus lhe levar para Ele mesmo. Todos os dias. Errou. Quem não erra. Mas permita que o Senhor o erga novamente. Que Deus abençoe você. Que a palavra de Deus possa todos os dias criar na minha vida e na sua vida aquilo que ainda não temos de Deus. Pois o nosso Deus, amável e misericordioso, vai falar quantas vezes for necessário para nos transformar. Que eu e você possamos ouvir o falar de Deus todos os dias. Que o Senhor seja com o seu Espírito e que a paz de Cristo habite na sua vida e habite no seu lar. Senhor, nós somos gratos a Ti
porque Tu és um Deus amável e misericordioso. Tu és um Deus perfeito. E Tu poderia muito bem, Senhor, nos condenar. Mas em vez de Tu nos condenar, em vez de Tu nos matar, Tu vem com a Tua misericórdia e com a Tua graça e nos dar a Tua vida. Tu vem com o Teu amor nos erguer novamente. Deus, que a Tua palavra possa gerar nas nossas vidas um proceder muito digno de Ti. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir o Teu falar. O que mais precisamos diante deste mundo tenebroso, tantas vozes, tantas coisas que nos chamam a atenção. Deus, que a nossa atenção possa estar voltada para Ti. Unge os nossos ouvidos, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra, porque ela é a única que pode nos transformar. Ela é a única que pode nos erguer. Deus, em meio a qualquer situação e qualquer falha, Senhor, nos erga e nos levante. Ó Senhor, entre com providência nas nossas vidas. Senhor, dá-nos sabedoria para conduzir a nossa vida e o nosso viver diante de Ti e para Ti. Deus, abençoe todas as pessoas que porventura ouvir essa palavra. Senhor, que a Tua palavra, ela possa penetrar no coração de cada ouvinte, possa gerar a fé necessária, Senhor, para que eles possam ser salvos, libertos e venham Te amar. Ó Senhor, o nosso coração é grato pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Não merecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser nosso amado, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Consolador, o nosso eu sou, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, nos ajude a Te servir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.